Bom, colegas, agora sim, então, né, 5h35 da tarde, vamos começar, então, esse encontro, que, na verdade, é muito mais do que uma formação online. Nós temos hoje convidadas muito especiais que estão participando e convidadas que vão se fazer presente na rede agora ao longo dos próximos meses, com projetos e possibilidades, inclusive, de publicação, que elas vão explicar na sequência, mas que, na verdade, para a gente é um presente num momento muito propício. Esse encontro aqui é o ponto de largada, talvez, de início, dos nossos 10 anos de Congresso Estadual da Educação Infantil, organizado pela Rede Municipal de Canoas, um evento que, quem conhece a escola pública, sabe o quão difícil é, né, um evento deste porte e que, enfim, vem apenas para valorizar a educação infantil, as nossas crianças. É um prazer tê-las conosco, muitas das nossas colegas vão ir entrando, eu vou ficar aqui aceitando, tá, os acessos. E antes de passar a palavra das nossas convidadas, eu gostaria de dizer que a gente está aqui também bem representado pela Secretaria Municipal de Educação, a minha colega Ana Paula da Silva, coordenadora lá da Escola Permanente de Formação Docente, o local onde eu também atuo, né, que cuida da formação dos nossos colegas da rede, está aqui presente. Obrigada, Ana, pelo apoio. A nossa colega Anise, também lá da Unidade Pedagógica da SME, também está aqui se fazendo presente. E as nossas convidadas, né, que eu acho que é o motivo de todas vocês estarem aqui hoje. Bom, vocês já devem conhecer, muitas já conhecem as nossas convidadas, a Gabriela Romeu, que é escritora, pesquisadora das infâncias, curadora da Mostra Fabulários, a Ana Carol Tomé, que é pedagoga, especialista em educação e natureza, idealizadora do Ser Criança e Natural, que muitas de nós, né, acompanhamos, e está aqui no Educativo da Mostra Fabulários, a Thaís Caramico também, que vem junto aí, fazendo parte do projeto, né, como curadora também. Gurias, muito obrigada, é um termo aqui mais do Sul, é um prazer estar com vocês agora aqui, escutá-las, enfim, passo a palavra para vocês. Sejam muito bem-vindas. Boa tarde, gente. Oi, Ju. Boa tarde. Uma alegria estar aqui para a gente contar um pouco do que vai acontecer nos próximos meses, contar um pouco dessa exposição que está chegando. Queria apresentar quem da equipe da Exposição Fabulários que está aqui comigo, que é aí eu vou falar só para vocês irem abrindo os microfones, que aí acho que a hora que vocês falam aparece na tela para todo mundo. A Gabi Romeu. Boa noite. Boa noite. A Silvana Marcondes. Boa noite a todos, a todas. A Thaís Caramico. Oi, boa noite. A Ana Paula Campos. Oi, gente, boa noite. Tem muita gente aqui. Eu não vi se a Camila entrou. Vocês viram, gente? Camila Alves está aqui? Eu acho que eu não estou vendo. Eu não vi Não também. vi. Eu que estou aceitando, quem é de fora, eu não aceitei ela ainda. Deve chegar. Bom, mas tem mais gente também trabalhando nessa amostra, também tem a Bruna Martins, tem a Luísa Capalbo, então a gente tem aí, estamos aí chegando para trazer para Canoas essa exposição, a exposição Fabulários. É uma alegria a gente estar aqui, né, nessa parceria com a Rede Municipal de Canoas, e hoje à noite a gente vai apresentar um pouco para vocês o que vai ser essa exposição e como que o Educativo chega numa parceria aí com vocês. Eu quero chamar a Gabi Romeu. Uma coisa antes, combinados desse encontro, acho que é importante. A gente gosta muito de ir ouvindo vocês também durante o encontro, então a gente vai pedir para vocês irem usando o chat, se quiserem comentar algo, se quiserem mandar alguma pergunta. E vocês vão ver que durante a gente que está aqui da equipe, a gente vai meio que fazendo uma conversa. Então, não tem a fala de uma, a fala de outra. Então, a gente vai muito nesse papo, porque a gente está super empolgada para compartilhar esse projeto para vocês.
E aí eu queria convidar a Gabi Romeu para começar a contar um pouco aí dessa história toda. Boa, Ana, obrigada. Será que a gente puxa o PowerPoint ou a gente espera um pouquinho? Acho que pode ir, né? Que essas imagens aí, essas ilustrações são da Bruna Martins, do Estúdio Voador, são bem bonitas para ir nos inspirando. Então, boa noite para todas, para todos, para todes. Muito feliz de estar aqui. A gente está num momento assim de muita alegria, porque a gente vem trabalhando bastante, e aí é hora de apresentar um pouco esse projeto que está chegando. Então, desde já eu agradeço fortemente a Secretaria Municipal de Educação de Canoas, em nome da Juliane Gavião e da Ana Paula da Silva. A gente tem tido um diálogo muito frutífero e muito de muitas trocas, assim, né? Foi uma felicidade chegar em Canoas, encontrar um centro de formação, muitas educadoras e educadores pesquisadores. Então a gente falou, a gente aportou, enfim, num lugar incrível. Então a gente, de fato, está muito feliz de trazer essa exposição para cá. Fabulários, né? E esta é uma noite de chegança, né? Então a gente empresta essa palavra das manifestações, dos folguedos, da cultura popular, né? Para celebrar mesmo um início que uma chegança que vai se dar ao longo deste semestre. E é um pouco sobre isso que a gente quer falar hoje, contar um pouco desse projeto, da exposição, apresentar a gente como equipe, porque a gente vai seguir dialogando, né? Apresentar um cronograma e outras coisas mais, tá bom? Então, eu queria começar falando da exposição, né? Queria trazer algumas perguntas aqui, começar com algumas perguntas, que foram perguntas que nos guiaram também. Como um rio nasce em nós? Barriga da mãe é a primeira canoa que nos embala? Você já parou para escutar as calmarias de um rio? Quantas histórias cabem num riacho? Esta exposição, Fabulários, busca uma pedagogia das águas, uma escuta e um diálogo com quem vive nas beiradas dos rios. E desses rios, né, esses rios tantos do nosso país, né, todas as sabências e saberes, e histórias, e tradições, e efabulações, como esse nome marca, né, Fabulários. Então, queria deixar essa imagem, né, dessa força dessa exposição que é cenográfica e interativa, e que convida o público, vocês, né, adultos, crianças, né, e fortemente as crianças. Então, vocês adultas e adultos estão convidados a trazerem também suas crianças interiores, né, para navegar pelo universo das águas. É uma exposição que tem um percurso investigativo, é interativa e faz um caminho cheio de perguntas e diálogos, transdisciplinares e intergeracionais. Busca sensibilizar as crianças para a importância dos recursos hídricos e sua urgente preservação, das memórias das águas e da riqueza imaterial dos rios. No caminho dessa mostra, a instalação, contextos investigativos das águas, embarcação com paisagens das infâncias das beiradas, entidades dos rios que nos convidam a sentar e ouvir histórias, um riozinho no quintal para brincar e contemplar, uma oca para que a gente possa se escutar, entre outras propostas de ateliê lúdico-exploratórios, sensibilizando as crianças para esse elemento tão essencial para a vida que é a água. Então, a gente vai poder ainda falar mais dela, mas eu queria só abrir com essa imagem para a gente poder navegar. Antes da gente passar para o próximo slide, eu queria dizer que essa exposição é importante a gente dizer e agradecer, ela tem um patrocínio, né? O projeto Fabulários é incentivado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, Lei 8.313, de 91,
né, com patrocínio da Ambiental Metro-Sul e Instituto Aegea, apoio da Escola Permanente de Formação Docente, professor Darcy Ribeiro, Secretaria de Educação de Canoas e Secretaria de Cultura de Canoas. Realização Governo Federal, União e Reconstrução. Enfim, importante dizer que para a gente trazer todas essas águas, a gente precisou de recursos, de quem apoiasse essa ideia, e de uma equipe que parte está aqui, né? Muitas mulheres, temos homens também, mas as mulheres em grande peso, e queria falar um pouquinho dessa ficha técnica, tá bom? Porque ela é importante. Então, a direção-geral dessa exposição é da Camila Alves, Vermelho Produções, a curadoria Gabriela Romeu, Projeto Infâncias, cenografia e projeto expográfico Silvana Marcondes e Júlio Doxer, da Divadlo Produções, pesquisa Gabriela Romeu, Marlene Pereira e Samuel Macedo, Projeto Infâncias, produção local Maria Aparecida Iroque, Cida Cultural, educativo Ana Carol Tomé, Ser Criança é Natural, e Thaís Caramico, Ana Paula Campos, Bruna Martins e Luísa Capalbo, Estúdio Voador. A identidade visual, Ana Paula Campos e Bruna Martins, do Estúdio Voador. Vídeo e fotografias, Samuel Macedo. Ilustrações, Bruna Martins, Estúdio Voador. Trilha sonora, Nina Blaut, que é aí do Sul, e está muito feliz de estar fazendo trilha sonora para essa exposição que vai estrear na terra dela. E animação, Coletivo Coletores. Eu peço licença para falar o nome de todas essas colegas, e todos esses e essas colegas, né? No começo, coisa que a gente faz no fim, mas para de verdade a gente poder destacar que esse projeto vem sendo construído a muitas mãos mesmo, em muitas trocas e muitas ideias. Então, acho que com isso eu abro um pouco este Fabulários. Bom, vou falar mais um pouquinho. Eu quero destacar que esta exposição, este projeto, é um projeto que dialoga com o território. Então, estas imagens que vemos neste slide trazem pessoas de Canoas, né, moradores, e a população, com destaque para a população ribeirinha local. Estivemos um período na cidade, também na região, no entorno, né, para fazer uma escuta e um diálogo com quem detém esses saberes das águas, né? Os detentores desses saberes, pedindo licença para contar essas histórias. E são eles, né, e elas, né, crianças, mães, pais, avós, avós, que moram próximos a rios, e aqui a gente pode ver a comunidade ribeirinha da Praia do Paquetá, que muitas de vocês devem conhecer. Eu fiquei sabendo que aí na região muita gente foi já brincar e nadar ali na Praia do Paquetá, ou fazia isso em outras épocas, não sei. E a gente esteve lá, então tá aí o seu Vitor e as crianças e as famílias que nos receberam. Então, queria também partir com isso, né? O quão importante para a gente é que essa exposição seja também uma exposição, também não, principalmente uma exposição no território, que traga as pessoas do território e uma fala do território, falas que ouvimos aí. O rio nasce da boca de um peixe, que uma criança nos contou. Ou ainda, tainha é peixe de mar que tem saudade de rio. Então, são coisas dessa ordem que a gente tem aprendido em Canoas, e isso tem reverberado na gente, como aquela pedrinha que a gente lança no rio, e ela vai criando uma onda, né? Então, são essências que a gente tem buscado trazer e trabalhar com bastante cuidado e respeito com essas pessoas que vivem os rios e sabem muito da importância da preservação deles. A gente pode passar, Ana. Se quiser, pode passar para o próximo, Ana.
Obrigada. Bom, eu trago mais aqui, a gente traz mais algumas imagens também de crianças de outros rios brasileiros. Este projeto, Fabulários, ele nasce como um convite para o Infâncias e para mim, Gabriela Romeu, que há algum tempo vem percorrendo alguns rios brasileiros, fazendo essa escuta das crianças em beiradas de rios, né? O que nos contam as crianças que vivem próximas das águas? Né? Que saberes, que produções de saberes são esses dos quintais das águas? Quais histórias, quais tradições? Então, o Infâncias vem há algum tempo, e eu faço isso em parceria com a outra jornalista, Marlene Perê, e com o fotógrafo Samuel Macedo, né? Isso nos últimos 10 anos como Infâncias, mas esse é um projeto que eu venho fazendo nos últimos 20 anos, desde da minha trajetória como jornalista na Folha de São Paulo, e sempre tendo uma oportunidade mesmo grande, de poder percorrer esse país e aprender dele, aprender de nós, a partir das janelas das infâncias. Então, essa exposição, ela traz esse rastro, é importante a gente dizer, porque lá a gente vai poder também chegar a outras beiras de rios. Pode ir, Ana. Então, um pouco mais dessas beiradas, né? E aí acho que um pouco também dizer que este projeto Infâncias, ele, entre outras realizações, tem este livro, Diário das Águas, que foi também um ponto de partida, né, para esta mostra, pois esse livro, ele congrega essas experiências por muitas águas, das bacias hidrográficas brasileiras, por rios caudalosos como o Amazonas, o Tapajós, o Xingu, o Oiapoque, o Paraguai, o Velho Chico, né, São Francisco. Então, muitos rios que estão aí, de algum modo, neste livro, e que é um ponto de partida para a gente, para essa exposição. Que é importante a gente, mais para frente a gente pode desenrolar isso, né, e por isso que eu acho que eu destaco também esse livro, porque as obras literárias foram fontes de inspiração para a gente pensar essa trajetória e esse percurso. Vamos ter, mas eu não vou falar agora, deixa para a gente falar quando chegar lá, né, senão eu fico dando muito spoiler na nossa própria conversa. Então, eu acho que é um pouco isso, assim, apresentar. Antes de passar adiante, eu queria chamar, para ainda essa fala introdutória, a Silvana Marcondes, que é cenógrafa, e junto com o Júlio Doxer, da Divadlo Produções, pensou, idealizou esse projeto comigo desde o início, né? Sonhamos juntas essa exposição, Fabulários, e começamos a pensar como essas tantas sabências de rios poderiam se tornar, né, ganhar um ninho, um lugar, né, uma embarcação, podemos dizer, em que a gente pudesse levar as crianças a navegarem por esse universo. Então, Silvana, eu queria que você contasse um pouquinho também, ainda nessas linhas gerais da exposição. E Gabi, enfim, é um prazer, né, estar nesse processo dessa criação, dessa exposição, também junto com a Gabi, que já tem esse mergulho, né, nas infâncias e nas águas. E foi bem um processo de pensar o que a gente queria falar e dentro do espaço que a gente tinha, né, a gente chegou na Casa dos Rosas, que tem uma casa tombada e um quintal maravilhoso, né, então, como que a gente vai, né, juntar tudo isso, né? E aí a gente começou a pensar um percurso que era a primeira coisa, é o olho. Você chega num lugar, você tem um olho d'água e você vai mergulhar nesse rio, né? Então, nossa exposição tem um pouco esse lugar que você faz um mergulho, entra numa cachoeira, que daí a gente tem uma primeira... Depois a gente vai falar das salas, né? Mas entra numa cachoeira visual, em que você vai tomar um banho de uma água, que não é uma água, lógico, mas é uma projeção de vídeo em que
vai ter palavras, nomes de rios, brincadeiras para você colocar piaba dentro de você, que tem aquela história que quando você come uma piaba, você aprende a nadar. Eu não sei de onde é essa história, Gabi, você falou para a gente, mas eu não sei de onde ela é. Isso se fala em alguns rios, mas é fortemente no São Francisco. Mas então é isso. Também. Aí vai ter essa brincadeira da piaba, assim, então você mergulhou nessa água, chegou nessa cachoeira, e aí você vai estar dentro da água, você chega num espaço que é o Laboratório das Águas. Então lá vai ter águas de rios verdadeiros, de rios imaginários, vai ter uma pescaria de peixes de diversos rios, essa é uma pescaria lúdica, então é um jogo de pescar, você está dentro da água, então esses peixes estão acima da sua cabeça, e você pesca esses peixes te contam histórias, dentro deles vão ter histórias a serem contadas. Tem um espaço lúdico, que é uma mesa de luz com retroprojetor, em que você vai brincar, descobrir imagens em pequenos e grandes slides e conseguir projetá-los nas paredes. As águas, esses potes estão num boticário, que também vão ter ilustrações sobre o que vive na beira do rio, né? A gente está dentro da água, vai estar nesse lugar. E depois dessa sala, você vai para uma sala que chama as margens aquáticas, que daí você vai colocar a cabeça para fora, né, Gabi? E aí você vai ver o que tem na beira do rio. Então, o que é essa infância que está passando aqui perto? Vão ter fotos, vai ter uma série de livros super bem escolhidos pela equipe do Educativo, que é uma proposta um pouco de sentar numa grande cobra grande, vai ser um sofá cobra grande, em que as pessoas vão poder se deleitar com... Vai ter 2 ou 3 documentários para assistir, vão ter os vídeos e vão ter áudios, um mapa hidrográfico explicando onde estão as bacias e propostas de brincadeiras. Depois que você colocou a cabeça para fora, você chega no porto, aí a gente tem um porto ateliê, e aí o Educativo arrasou nas criações de várias atividades incríveis, já estou radialista aqui, de várias atividades em que vão acontecer, assim, conforme o público que está indo, as crianças que estão indo, tem uma série de atividades que cada dia vai ter uma atividade conforme o público que vai ter. Depois que saiu do porto, aí a criança vai lá para o quintal e vai encontrar água de verdade. Até então a água estava na imagem, no desenho, no som, nos vídeos, e aí ela chega no quintal e que vai ter um rio cênico, né? Mas vão ser como coxos de água, em que essa água está correndo e a criança vai ter uma série de atividades. E aí também aqui a Ana Carol fez uma série de propostas para esse rio, daí vai ter uma mesa, espelho, que você vê o céu. E para finalizar, você chega na Oca, que é um lugar de encontro, de novo, com histórias. Vai ter um áudio muito interessante do Felipe, liderança Guarani, lá do Riozinho, lá de Riozinhos. E aí tem essa Oca, que é esse lugar de encontro, uma proposta de criações musicais, e que daí todo mundo vai poder contar mais. Eu só estou contando desse percurso geral. Então, essa foi a ideia que a gente achou de ocupar esse espaço, que é maravilhoso, né? Canoas tem esse quintal maravilhoso. E então é isso, gente. E aí tudo isso está cheio de atividades, de propostas, né? Então aí são várias mãos criando esse trabalho junto com todos nós. É isso. Obrigada, Havana. Essa imagem que acompanha aqui a fala da Silvana é nosso guia de navegação, e a Silvana fez um percurso com vocês mesmo, né? E é esse percurso que idealizamos ao pensar a exposição, ou seja, momentos em que mergulhamos na água e nos banhamos, momentos que estamos nas margens, momentos que contemplamos, né? Então, a exposição, ela tem momentos de escuta, momentos de investigação, justamente para proporcionar para a criança visitante
sensações, né? Mais do que uma exposição que busque falar sobre os rios e trazer uma série de conteúdos que a gente pode acessar de várias outras formas, né? Não é esse o nosso objetivo, mas é que essas sensorialidades, essas sensações, essas essências das águas, né? E tudo o que as águas permitem, como a própria contemplação que eu disse aqui, ou possibilidades de investigação, tanto interior como do universo ao redor, isso possa ser aprendido e experimentado na exposição. Então, de fato, essa imagem aqui traz esse percurso para se navegar, é esse convite. E é muito gostoso ouvir a Silvana contando da exposição, né? Porque a gente está muito trabalhando nas ideias e a Silvana que está colocando a exposição mesmo em vida, né? Então é muito gostoso porque a gente fica aqui, ela vai falando, a gente também tá aqui, acho que igual vocês. Vai ser isso mesmo, né? Então é uma delícia de escutar. E a gente já vai detalhar um pouco mais do que vai acontecer em alguns. A gente vai já entrar em um pouquinho em cada uma das salas. Mas acho que é importante também a gente pegar um pouco disso que a Gabi trouxe, né? De não é uma exposição para falar sobre os rios, mas é para a gente ampliar a nossa relação com essas águas, da gente olhar como é a nossa relação com essas águas, e, consequentemente, a gente falar sobre os rios, né? Mas acho que antes a gente precisa começar com a nossa relação. A gente não pode esquecer do fato que nós somos natureza, o quanto nós somos água, o quanto que o planeta é água, e o quanto que, né, quando junta criança e água, é quase que uma coisa só ali, né? Então, por isso que a relação é sempre muito intensa, por isso que sempre surgem muitas possibilidades. Uma vez eu estava numa formação de professores e a gente estava falando sobre as memórias de infância, e naquele grupo tinha uma coisa comum, assim, de muitas memórias de infância falarem de rios e de águas. E aí, no final, assim, teve uma educadora que falou assim: você já pensou se toda criança do Brasil tivesse a oportunidade de abrir a porta de casa e no quintal ter um rio? E aí eu fiquei muito pensando, né? Porque ela trouxe aquele grupo trouxe tantas brincadeiras vividas nos rios, que a hora que ela falou isso, eu falei, gente, já pensou mesmo, né? Se todo mundo tivesse a oportunidade de viver um rio. Então, acho que essa exposição também é um convite para a gente encontrar esses rios que estão pulsando perto da gente, conhecer que rios são esses que existem nas nossas cidades, que rios são esses que a gente pode criar para as crianças, né? Como é que a gente pode ampliar e aproximar essa relação entre as crianças e as águas, pensar como é que essa exposição pode gerar bons desdobramentos para as crianças nas escolas, ou começar nas escolas, né, e depois vir para a exposição e ampliar essa relação, ampliar as pesquisas. Tem uma pesquisa também que pesquisa quais são os brinquedos mais brincados do mundo, e a água está lá entre os 3 primeiros. Então, que magia é essa que tem nessa relação entre crianças e as águas, né? Que juntou os dois, nascem muitas brincadeiras, nascem muitas possibilidades de corpo inteiro. Então, acho que agora a gente consegue ir contando um pouquinho de cada uma das partes da exposição. Vou pedir para a Gabi, para a Thaís Caramico e para a Ana também irem me ajudando. Silvana também pode ir abrindo o microfone, porque é ela que sabe do rolê todo, né? Ela que sabe mais de tudo que a gente sabe da concepção, mas ela que está com a exposição viva. Mas aí, então, a gente vai apresentando para vocês agora um pouquinho do que vai ser essa exposição Fabulários. Então, esse é o mapa de navegação e a gente vai
aos poucos, chegando aí nesse lugar que a gente vai conhecer. E aí a primeira parada é a Chegança, que é esse lugar onde vamos começar esse mergulho nesse rio, onde vamos, né, começar ali a entrar nessas beiradinhas, a dar o primeiro mergulho, a conhecer essas nascentes. É isso, né, Ana? E como a gente gosta de chegança, né? Então, a gente tem uma chegança também na exposição. É mesmo preciso convocar o corpo para chegar, né? É preciso. Então, no percurso isso também é pensado. A criança desembarca na Casa dos Rosa, e aí, antes mesmo de entrar, a gente bota os pés no chão e faz um pequeno percurso na parte externa, em que há alguns convites para a gente poder ouvir melhor, ver melhor, né, para que a gente possa se preparar para essa navegação. Então, é esse primeiro momento em que as crianças são convidadas por meio de uma série de perguntas, né, e também de uma história que é contada ali, a chegar nesse lugar, né, a chegar. Muitas vezes, sabemos, é a primeira oportunidade que as crianças têm, isso em vários lugares, em Canoas vocês podem dizer qual é a realidade, né, mas em muitas vezes, às vezes a primeira oportunidade da criança num equipamento cultural. Então, isso também é levado em conta, né? Então, a criança, ela chega primeiro, e a gente convida a chegar com o corpo todo. É uma exposição que convoca, assim, o corpo, a criança a aprender com o corpo todo. O Gabi, aí vou, assim, né, pensando que a Ana falou que você trouxe também, que a gente estava escrevendo o material, então já vou até contar um pouquinho, assim, acho que o que é legal é que a gente pensa que essa chegança também, né, a gente está aqui escrevendo que um rio, quando encontra o outro, ele faz uma festa, que ele cresce, ele se transforma, mas ele ainda é um rio, e nessa chegança, onde as crianças e os adultos vão ser recebidos por bandeiras, com signos e símbolos que já convocam esse trajeto, assim, essa confluência, né? Acho que é onde tudo começa a fazer sentido para que essa experiência nessas 7 ilhas seção, que são esses espaços que são criados, né, vão começar a acontecer, assim. Então, acho que é legal falar, porque a gente trouxe até aqui para a identidade da apresentação algumas palavras e alguns símbolos também que vão estar distribuídos ali, como um trajeto mesmo, né? O guia de navegação, ele é um guia que vai existir para sensibilizar, trazer perguntas e convocar para que essa experiência muito ali visual, tátil, do fabulário, mas também do não ficcional, do que de fato é o território. Esse guia ele é quase um mapa, né, uma carta de navegador, assim, e aí a gente vai desmembrando todos esses símbolos e esses sentidos pela exposição, e acho que a chegança é essa abertura, né? Era isso, complementando o que eu estou ouvindo, e assim, é isso que a Ana Carol falou, a gente está aqui, mas a gente já queria estar aí, né? E a gente está fazendo e pensando, mas a gente está doido para chegar 2 de setembro e botar os pés aí nesse barquinho, porque, meu Deus, né? Assim. É isso mesmo, tá? Estamos ansiosos nessa chegança também, né? Bom, e aí, seguindo os caminhos, muito obrigada. Vai intrometendo mesmo, tá? Vai interrompendo para a gente ir compartilhando aí como é que a gente está pensando esse percurso. E aí a gente segue para essa sessão que chama O Rio é Nosso Avô, que é esse lugar que vai nos conectar com essas sabenças dos rios, com a ancestralidade, com o que é que a gente
aprende com as histórias que a gente escuta nas beiras do rio, né? Com as pessoas. Porque eu acho que tem uma coisa muito importante que eu não sei se a gente falou. A gente falou do subtítulo da exposição? Eu não me lembro, porque eu acho que isso é algo que é muito importante, né? Que agora eu não vou lembrar de cor. Gabi sabe? Puxa aí, gente. Cabeça eu não sei, mas eu vou As puxar. pessoas sozinhas. Vai, Thaís. Espera, vamos ver, ó. As águas, agentes, memórias, plantas, bichos e outros seres, era o completo, né? Depois a gente deixou. Calma aí, que agora. A Ana talvez saiba, não sei se ela está com o convite na mão, assim. É isso mesmo. É isso? Eu vou repetir, gente, sério, porque eu li muito rápido, né? E aí acho que é legal também, Gabi, contextualizar, porque a gente está falando de água e está falando de pessoas, de saberes, de vivências, de culturas e desses tempos, né? Que acho que você até lembrou isso, né, Ana Carol, pensando que o rio é nosso avô, vem dessa ancestralidade e desses tempos das águas, que é muito forte no Diário das Águas, né? No livro. E eu acho que a Gabi tem 1000 histórias para falar sobre isso, mas ficou fabulários, as águas, suas gentes, memórias, plantas, bichos e outros seres. Era preciso um subtítulo longo mesmo. E alguma vez a gente se perguntou, mas a gente vai ficar com esse subtítulo enorme? Eu achava que para a gente dar conta, né? E colocando todos esses pontos, esses aspectos, né? Os bichos e as gentes, e as memórias, e as águas, na mesma, né? De forma horizontal, né? Pois é tudo que habita um rio. Então, a gente achava que era preciso de um subtítulo longo mesmo, e marcando de novo, né, o quanto que é o que habita o rio, né, são todas essas interespécies que dialogam nas beiradas das águas. Sempre lembrando, como destacou também a Ana Carol, né? Então, é isso que habita as águas e também as águas que nos habitam, né? Os rios que nos habitam. Essa memória de água que a gente carrega desde a barriga da mãe. Então, a exposição está o tempo inteiro evocando isso, e quando a gente traz esse rio como nosso avô, essa ancestralidade, a gente está evocando, né? Então, essa é uma sala em que vai ter uma animação, que vai trazer ilustrações do Camal João, animadas pelo Coletivo Coletores. Então, está sendo ainda em processo, quase pronto. A gente ainda não experimentou isso, então posso dizer para vocês, essa exposição ela é fresquinha mesmo, ela é totalmente inédita para Canoas. Então, essa sala vai dar a oportunidade, né, da gente brincar um pouco com essas imagens de beira de rio, a partir dessa animação. Ai, ótimo. Tinha sentido falta de explicar esse. Eu acho que é tão importante esse subtítulo da exposição, a gente tinha que ter falado lá no começo, porque eu acho que é isso, assim, a gente está falando do rio e todo esse ecossistema que é o rio, né? Não é só do rio, a água que está correndo ali, mas é o que corre em volta, são as histórias, é esse campo que é imaginário, esse campo que é real, né? Então, a gente vai, de fato, ter um mergulho no rio nessa exposição, né? Então, por isso que eu acho que é importante, e aí já destacamos aí essa relação com o rio dessa sessão que o rio é nosso avô, e que, enfim, vai nos conectar com esse lugar desses imaginários, dessas histórias, dessas sabedorias. E aí, seguindo no mergulho, a gente chega no Laboratório das Águas, que é um lugar de muita experimentação, de investigação, da gente conhecer
que rios são esses que estão aí no nosso Brasil, de conhecer os peixes, de conhecer que histórias são essas que os peixes nos contam, enfim, de se aventurar por essas águas aí que correm pelo Brasil, por canoas, né? Da gente se conectar com esse ecossistema mais do fundo, né? Das profundezas das águas. E nessa sala, bom, eu estou falando aqui, gente, aí uma vai completando a outra, tá bom? Nesta sala, a gente vai ter um ponto que é muito especial. A gente traz um pouco dessa biodiversidade, né? Porque só num rio brasileiro pode ter 2.000 espécies de peixes, né, gente? Assim, é uma coisa incrível, assim, a biodiversidade das águas, né? Enfim, do nosso país, de modo geral. Então, a gente vai ter uma instalação com peixes de diferentes rios, em que as crianças vão poder manipular esses peixes. Eles estão numa instalação. Não vou contar tudo exatamente como é, porque eu acho que é legal as pessoas estarem lá para descobrir, mas é uma instalação com peixes bem emblemáticos da nossa fauna, das águas, e as crianças vão poder acessar esses peixes, manipular, vamos ter uma régua com esses peixes, dizendo de tamanhos também, ou seja, é um jeito de brincar, né, com essa biodiversidade, se aproximar dela. Assim como é nesta sala que a gente vai ter um boticário. Então, são convites diferentes. Tem convites como uma instalação que você vai, você pega o peixe, você, de algum modo, brinca com aquela espécie. Ou um boticário em que tem imagens, ilustrações, algumas informações escritas também. Então, a exposição ela é para um público, né, para crianças de ampla faixa etária. Então, é muito importante a gente falar com a rede, né, toda, porque as crianças de todas as idades estão convidadas, tem conteúdos para diferentes faixas etárias, pensamos bastante na primeira infância, os primeiros anos do fundamental, né, tem um recorte ali, mas ela é de apreciação para várias faixas etárias. Então, no Boticário, vai ser possível, assim como a gente vai poder ter uma trilha sonora das águas, conhecer árvores de diferentes rios, né, conhecer algumas espécies do sul, tudo num recorte cuidadoso, pequeno, né, que é como um portal, que a partir dali pode se ampliar mais para esse universo. Nessa sala também, que vamos ter, como a Silvana falou, essa oportunidade de brincar com slides e imagens numa mesa de luz, porque mais do que a gente ficar buscando um caminho em que a gente fale sobre essa biodiversidade, a gente queria que a criança investigasse isso, né? Então, isso vai estar ao alcance das mãos das crianças, de verdade. O que não é ao alcance das mãos, como é no caso do Boticário, isso vai estar fechado, ela vai olhar, né? Algumas coisas a gente precisa que não é possível pegar, manipular. Mas o que tiver na sala, isso é importante dizer, porque sim, as coisas vão estar ao alcance das mãos, e isso é muito importante, as crianças poderem experimentarem e aprenderem nesse toque, né, das mãos. Então, o laboratório é isso, é de verdade um lugar para se investigar como um laboratório, com luz mais baixa, né, então tem uma luz mais baixa para que a gente possa brincar com retro, com a mesa de luz, então, cria-se um outro ambiente ali mesmo. Gabi, e aí, além, né, das tractanas, pensando que você também trouxe os slides, acho que o que pode ser legal aqui, né, para todo mundo que está em sala, é que a gente tem os desenhos das crianças que foram entrevistadas na pesquisa de campo, né, em pesquisa de campo, e que olhar para esses desenhos e poder brincar, entender, sensibilizar, também é um jeito de ampliar o nosso olhar para o território, para a natureza, e acho que não só os adultos, mas as crianças, principalmente visitando,
e tendo contato com isso, também traz um reconhecimento, né, uma identidade, assim, desse traço, desse desenho, desses sentidos, do que significam as águas para quem vive ali, ou do que significa essa natureza nesse lugar. Acho que isso também é legal, porque aqui também é um lugar onde as crianças do território estão ali, né, dessa forma. Sim, super importante você dizer isso, e o quanto que isso abre, né, para possibilidades mesmo, para as crianças, a gente depois vai falar do ateliê, né, tem algumas propostas, mas que essa experiência continue na escola, porque tem uma produção infantil ali, vão ter convites para a produção da criança que visita, mas essa produção, né, essa criação, essa efabulação pode continuar no espaço da escola, esse é o desejo. Tem uma coisa também que a gente pensou ali, né, que foi surgindo, foi também ter a representação do território, né? Então, no Boticário vai ter um espaço que é um pouco da história de um pescador de canoas, tem um pescador que a Gabi, durante a pesquisa, conheceu, que é o da Ilha da Pintada. Da Ilha da Pintada. Então, também tem um lugar de colocar, se as pessoas reconhecerem, né, um pouquinho, um pedacinho de rede do Paquetá, um pouquinho de areia, de terra, né, se a gente conseguir colocar um aguapé. Então, também vai ter essa representação ali do território. E uma coisa que eu acho muito legal também, nessa mesa de luz, a gente vai ter retroprojetores, que é uma coisa que a gente usava muito antigamente na escola, e que é um recurso muito legal para a sombra, né? Então, acho que as crianças vão brincar. Esses slides são os slides que alguns têm imagens, alguns têm texturas, tem objetos de natureza no slide, e alguns têm cor. Então, vai ser um momento assim, de descoberta da criação dessas imagens ampliadas, e aos poucos elas podem ir descobrindo também a brincadeira que você faz com a sombra, com o corpo, e que pode ser um material que depois, para ir para a escola, também é algo super interessante. E são recursos para essas narrativas, né, Vana? Acho que complementando só também mais um pouquinho, o quanto que todo espaço convida, né? É um narrar e um se narrar e um efabular, né? Para que as crianças continuem contando essas histórias que ouvimos e que trouxemos para a exposição, né? Para que essas histórias se multipliquem. Exato. Tem uma coisa que me chama muita atenção, justamente quando essas crianças fazem o desenho, né? Elas não fazem o desenho do peixe, elas fazem o desenho do pacu, do lambari, né? De conhecer na intimidade essas espécies, e acho que é importante a gente ressaltar isso, porque se a gente vai para esse genérico do peixe, a gente está perdendo essa relação com a biodiversidade. Então, acho que essa é uma sala importante também para a gente destacar essa biodiversidade, para a gente conhecer quem são os peixes que habitam esse lugar, quais são as diferentes águas, né, os diferentes ventos, enfim. Esse olhar para a biodiversidade e esses nomes da biodiversidade, acho que é importantíssimo a gente falar sobre isso também nessa sala, dessa conexão, dessa identificação e ampliando essa relação em meio à brincadeira, em meio à investigação. Bom, depois a gente segue para essa outra sessão, que é as margens aquáticas. Nessa sala que a Vana falou que a gente põe a cabecinha para fora, assim, né? E que estamos lá no mergulho, e aí, opa, vamos dar um respiro. O que é que tem aqui? Né? Quem são agentes que estão habitando esse espaço, que tem essa convivência, essa intimidade com esse rio, né? Quem são essas pessoas que têm esse cotidiano pautado, né, nesses fluxos, nessas brincadeiras, enfim, de onde vai nascendo toda uma vida ali, vai se construindo toda uma vida.
né? Então, a gente vai conhecer aí nesse espaço quem são esses meninos, meninas, essas pessoas que habitam aí essas beiradas, e quem são essas histórias, né? Quem são, enfim, que brinquedos são esses, que brincadeiras são essas. Então, a gente vai ter fotos, vídeos, áudios nesse espaço, né? E a gente vai ter aí uma parte importante das narrativas, né? Que é um dos pilares dessa exposição é falar sobre as narrativas, sobre a literatura. Então, essa sala é uma sala bem importante quando a gente vai pensar aí nessa questão da literatura, né? Então, a gente vai ter uma canoa biblioteca. A gente adora esse nome. Então, é uma canoa que vai trazer um acervo muito pensado, né? Um acervo de livros que trazem questões de natureza, ancestralidade, identidade, bem especial. Aqui todas nós somos muito ligadas ao universo da literatura e essa pesquisa com os livros de natureza, mas eu destacaria aqui a pesquisa da Thaís Caramico, que é super dedicada a esse tema. Então, a Thaís, ela investiga os livros que abordam a questão da natureza, né, vem estudando profundamente sobre isso. Ana Carol Tomé tem projetos será que eu vou falar o nome? É Biblioteca da Floresta, né, Ana? Biblioteca da Floresta, fiquei com medo de errar aqui, que também tem uma curadoria, uma pesquisa. Então, assim, eu fico muito feliz da gente trazer um acervo que vai estar lá disponível ao público, né? Então, assim, a gente convida as educadoras, os educadores, para irem lá também, não só na visita com as crianças, né? Que possam ir lá num outro momento, no fim de semana vai estar aberto, né? Possam fazer suas pesquisas. A gente vai também trazer esses livros nas formações, né? Falar um pouco deles, né? Porque são, enfim, não vai dar para falar de todos, né? De modo algum. Então, é um acervo, assim, de referência para SME, né? Para a secretaria, para a rede, e que eu acho que dá muitos desdobramentos, né, de propostas nas escolas. Porque acho que o desejo é sempre esse, né, que essa exposição seja esse portal que abra para outras possibilidades mesmo. Então, são mais de 100 livros, né, Tá? A Tá fez uma super pesquisa junto com a Luísa, e eu acho que eu ia falar isso, assim, só antes da Tá complementar. Gente, vocês podem dedicar, por favor, um dia para vocês irem lá só para fuçar nessa biblioteca? Porque, assim, vale a pena ir para sentar nessa cobra lá, se deitar na cobra e ficar só fuçando nessa biblioteca que está incrível. Muito, acho que eu ia reforçar isso também, Ana, porque é isso, são mais de 80 títulos, né, de autorias diversas, editoras diversas, então está garantida ali uma biodiversidade e formas diferentes, né, cosmovisões várias, assim, de pensar a natureza com livros que têm essa temática, mas não necessariamente foram feitos com essa intenção. Então, são obras literárias, né, não são cartilhas que vão te ensinar alguma coisa, poderiam ser, mas assim, a gente não está falando desse lugar, a gente está falando de obras literárias, livros ilustrados, coisas muito pensadas e que, como tudo na literatura, sensibiliza, traz reflexões e ampliam essas relações mesmo que a gente tem. Então, acho que é um acervo bem forte para pensar diferentes desdobramentos, ou só sentir e contemplar também. E essa cobra que a Ana falou é uma serpente ali, aconchegosa, para a gente deitar e ler sem pressa. Então, essa exposição ela fica um tempo legal, né? Até 3 de dezembro, e eu acho que voltar ali para pensar os livros, que são um dos pilares, assim, que inclusive a gente vai falar depois, né, sobre o Porto e as oficinas, tudo começa, principia ali com o livro,
acho que é uma coisa para ter na antena, assim. E nessas margens aquáticas tem um barco, né, que a gente não falou, que é um barco, né, que está central, assim, em volta desse barco está essa cobra, nele estão penduradas como se fosse a bandeira da Festa dos Navegantes, né, que tem ali no Guaíba. Então é essa ideia, assim. Então ali estão as infâncias com as suas, né, em bandeiras, coroando ali a sala. E todo esse chão também é um caminho também, né? Você vai andar nesse chão, que é todo um rio pintado, que vão ter várias frases convidativas a pensar também. Muito bom. E aí, seguindo, a gente vai para o Porto Ateliê, e daí, já como a Thaís já deu uma deixa, eu vou pedir para a Thaís já entrar nessa parte do Porto. Tá bom. O Porto Ateliê é esse lugar de pouso e parada mesmo, né? Que a gente está dizendo que entre uma navegação e outra, ele é um lugar que, enfim, resguarda muitas possibilidades, com elementos, ferramentas diversas, porque, na verdade, é o lugar onde as caixas das oficinas vão estar armazenadas, como se fosse um porto mesmo, ali, guardando surpresas e possibilidades. Então, a gente montou no Educativo 6 caixas, 7 com uma outra que está na Oca, mas ali no Porto a gente tem 6 propostas, 6 contextos, né, de exploração, contextos investigativos, assim, para a gente realizar com crianças de todas as idades, com adultos, e colocar a mão na massa ali, em propostas de 40 minutos, mais ou menos, uma bem diferente da outra, mas tendo as águas, os rios, a natureza como tema, às vezes como elemento, às vezes como material, como ferramenta, como materialidade. Então, a gente tem, por exemplo, um zine que a gente vai fazer a partir de peixes que também foram desenhados e que a gente pelas crianças e que a gente retrabalhou nas ilustrações, fragmentou, e quer fabular em cima dessas histórias, dessas narrativas com carimbos e outras coisas. A gente tem uma proposta de fazer um grande rio coletivo, a partir de uma coleta de elementos materiais. Que mais? Tem também uma proposta de desenhar na pedra com a água, e que é um exercício muito lindo, contemplativo, efêmero, e que traz, acho que muitos sentidos, assim, muitas emoções. Então, a gente vai ter as pedras mesmo como suporte para desenhar com esses conta-gotas, com esses pincéis, com essas... não é aquarela, né? A gente optou por uma outra tinta ali, né, Vânia? As cores. E aí essas caixas estão ali guardadas como num porto mesmo, e esse lugar virou esse lugar do fazer, com as mãos, com o coração, ser um recanto de práticas, né? Onde a maior parte das oficinas estão propostas ali, vão permear essa temática do navegar, e do navegar junto, coletivamente, ou em pequeno grupo, ou individualmente. Então, a gente vai ter os monitores cuidando para oferecer esse momento do fazer ali. Acho que é isso. Acho que vale lembrar também, tá, que cada uma das caixas tem um livro que inspira, né? Cada oficina tem um livro que inspira. Tudo começa com um livro. Então, a gente tem... O livro, ele é um grande disparador por conta do tema, da narrativa. Ele faz esse convite que está amarradinho, casado com essa proposta. Então, a leitura compartilhada ali é uma certeza. A gente vai sempre começar por ela. Depois tem os outros livros que a gente deixa como apoio, que também podem ser inspiradores e podem ocupar outros lugares ali. Mas é isso, o nosso barco canoa ali, a nossa biblioteca canoa, ela empresta para os ateliês
alguns títulos que disparam esses convites para o fazer, assim, após a leitura. Acho que é isso. Nesse Porto Ateliê também a gente vai ter umas mesas baixinhas, da altura das crianças, né? E banquinhos baixinhos. Pensando no grande público que a gente quer alcançar, que são as crianças menores, né? Então, é um lugar que o adulto vai ter que se adequar, né, à medida que a criança fica bem sentada, né? Fica bem acomodada. Então, tem essa proposta também, esse olhar para a criança, né? E também só complementando a ideia de que a exposição é viva, né? Que ela vai também se construindo conforme as pessoas vão passando por ali. Então, algumas propostas interativas vão ficar expostas ali nesse espaço. Então, uma ideia de acumular e daquele material que vai sendo depositado, né, na beirada de rio, no porto, das coisas que chegam e vão ficando ali, compondo também a cultura do lugar. Então, é como se esse fabulário fosse crescendo cada vez mais a partir do que a gente oferece de partida. Muito legal, Ana, que a gente fala muito, né, sobre o terceiro educador e as peles e as paredes, e aí aqui é esse espaço, assim, com os varais, com as redes, onde aquilo que vai ser produzido também é exposto, né, também é olhado, é vivido, é continuado. É legal se lembrar disso. E que depois isso possa, como a gente já falou, né, na mesma ideia de se perpetuar, e que isso possa, né, ir para as escolas, ir para as casas das pessoas que visitam. Algumas oficinas têm essa proposta também de você levar um pedacinho da exposição para casa. A gente não vai contar muito como que é isso, mas vai ter. Vai ser bem legal também essa parte. É assim, né? A gente vai falando e fala, vamos falar, mas não podemos falar. Queremos que vocês venham, na verdade, né? Então a gente está aqui nesse lugar de contamos, mas não contamos, porque, enfim, a gente quer de verdade vocês participando, vocês vindo, né? Viver isso, porque acho que é isso. Essa é uma exposição para se viver, não é só para você ir passando, assim, né? Então, queremos que vocês vivam muito essa exposição. E é isso, por isso que é importante também vir com as crianças, depois vir sem as crianças, para viver de um outro jeito, né? Viver como visitante, não como professor que está acompanhando, né? Vir para voltar para se dedicar ali a pesquisar o acervo da biblioteca, enfim, voltar muitas e muitas e muitas vezes, que eu acho que vale a pena. Bom, então aí agora a gente vai para o quintal da exposição, que é esse quintal Rio, que é, enfim, que é que a gente vai falar de quintal, senão desse brincar livre, desse exercício de estar presente e criar e habitar, né? E enfim, imaginar inúmeras possibilidades e descobertas, né? E ali a gente vai ter alguns convites para que essa brincadeira aconteça, né? Então, vamos ter ali um riozinho, que tem aí vários elementos que vão convidar para uma brincadeira de, enfim, do que a gente pode brincar nesse rio, né? Nessas corredeiras, de brincar com essas águas. Enfim, vou contar, mas não vou contar, né? Porque nesse lugar de preparamos assim uma série vão deixar uma série de materiais para as crianças experimentarem, porque é esse lugar também da gente jogar o convite para as crianças, fazer o convite para as crianças e deixar que elas criem, né? Então o que a gente vai fazer é criar esse quintal com esse rio, e muitos materiais que dialogam com essas águas, né? Então a gente pensou aí
que bons materiais dialogam com essas corredeiras, que bons materiais dialogam com essas profundidades, que bons materiais dialogam com esse fluxo. Né? Então, vai ser esse lugar de experimentar e de brincar. Além do rio, a gente vai ter outros 2 convites para brincadeira. Um é uma mesa com um espelho que vai refletir o céu, a copa das árvores. A ideia é a gente convidar aí para a gente pensar nos rios voadores, pensar em como é que a gente se relaciona com o que está, os rios que passam por acima das nossas cabeças, o que, é que a gente vê quando a gente olha para baixo, a gente vê o céu, né? Enfim, criar inúmeras possibilidades a partir disso. E o outro convite é para a gente se conectar com essa natureza que pulsa ali na Casa dos Rosa, de ter um lugar para a gente fazer coletas ali naquele quintal, um lugar que a gente vai fazer investigações no que a gente coletou, né? De aprofundar nesse material que vai estar ali disponível e pulsando ali. E o legal também de viver isso na exposição, que vai ficar aí de setembro até dezembro, é que cada mês, com certeza, teremos coisas novas para coletar e para investigar, porque nunca vai ser o mesmo, né? Então, visitar a exposição várias vezes também é a gente brincar muitas vezes no mesmo quintal e muitas vezes em quintais completamente diferentes, né? Porque é isso. O rio nunca é o mesmo, a gente nunca é o mesmo, o quintal nunca é o mesmo. E vai ser, acho que, uma experiência muito interessante a gente viver esse quintal aí com as crianças e também com as nossas crianças interiores, né? Não sei se a Havana quer complementar, porque é ela que está vivendo esse fazer do rio. Vai ser esse rio coxo, né? Que vai. Coxos, né? Coxos de bebidas, né? E essa água que vai passando, que vai ter uma hora, vai ter pedra no fundo, talvez tenha um pouco de areia. A criança vai ter, né, potinhos para mexer nessa água, para investigar. Vai ter uma proposta de criar barquinho, o que flutua na água, o que afunda na água, né? Então, vão ter esses elementos para as crianças descobrirem essas possibilidades com o rio, com essa água, né? E esses outros 2 pontos também, que também são esses lugares de descoberta, né? Então, vai ter material para brincar nessa mesa espelho, naquele lugar, naquele laboratório investigativo, então vai ter potinho para mexer coisa, vai ter espremedor, né? Colher, para descobrir o que é misturar uma terrinha com uma água, o que acontece com isso, né? De repente faz um pratinho de comida. Então, a gente vai propor isso e vai ter elementos para as crianças descobrirem esses materiais. A Paula Matos está perguntando aqui se todas as escolas poderão visitar a exposição. Sim, agora eu não sei como vai funcionar a questão de agendamento, né? Como que vai se organizar isso? Porque a ideia é que tem uma turma que vai de manhã e uma turma à tarde. Então, a gente imagina que né, a exposição consegue receber 40 crianças de uma vez, né? Então, de repente, 40 crianças de manhã, 40 à tarde. A gente até conseguiu alterar o horário de funcionamento da casa para a gente conseguir abarcar esse horário que as escolas conseguem chegar e a tempo das crianças voltarem para irem para casa. Posso só anunciar para as colegas, né? Então, assim, a gente já organizou. No momento, a gente tem hoje 28 ônibus que vão ser distribuídos ao longo dos 3 meses, tá, gurias? Porque é tanto a educação quanto a cultura. Então, por exemplo, assim que a exposição estiver toda montada, que a gente tem ali pessoas, né, um coordenador, um supervisor da exposição, provavelmente vai ser centralizada uma lista ali de visitação, vai ser organizado, e tanto a educação quanto a cultura vão alimentar essa lista. No momento, a gente tem 28 ônibus exclusivos para exposição, porém, vocês conhecem a professora Maluquinha, que é um personagem que circula aqui nas escolas infantis, e ela também está se propondo a esses pontinhos de vista que ela faz, porque ela leva as crianças para passear e conhecer a cidade, né?
ela está se propondo a levar as crianças para a exposição todas as quartas-feiras, isso de manhã e à tarde, provavelmente. Então, a gente vai ampliar com isso muito a capacidade de visitação da educação, porque a cultura também vai divulgar dentro das redes privadas, a rede credenciada também o Conselho Municipal vai divulgar, tá? Mas a educação são esses 28 ônibus no momento, lembrando que não conta as visitações às quartas com a professora Maluquinha, que aí a gente vai conseguir ampliar bastante esse público, que a ideia é que a gente tenha visitas também de fora da cidade, né, de toda a região metropolitana, porque vocês viram que não é só Canoas, embora seja uma pesquisa muito preciosa aqui da nossa região, mas toda a região metropolitana também está representada, as gurias circularam pelas ilhas aqui no entorno, então, assim, acredito que a região também vai visitar. Ah, que maravilha saber disso, Ju. A gente estava na curiosidade de saber como é que estava desenrolando esses movimentos dos ônibus, que acho que isso é muito precioso também para a gente viabilizar isso com as crianças, né? E ter mais gente na exposição. Só mais um detalhe, gurias. Óbvio que assim, né? A gente está num movimento agora de chegança dos fabulários, a gente tem uma sessão de apresentação de trabalhos semana ali do evento, né? Da abertura, de fato, do congresso. Aí, no dia 25 é o nosso congresso, esse evento de dia inteiro, onde toda essa rede vai estar lá, no centro de eventos do Canoas Park Shopping. Porém, após o dia 25, a gente tem o dia 26, uma formação presencial com as gurias, né? A Gabriela Romeu, a Thaís Saramico, a Ana Carol Tomé, lá na Casa dos Rosa. E aí, a partir do dia 26, na outra semana, ou seja, a gente tem uns diazinhos aí antes da abertura da exposição, eu já começo a articular com a cultura, com a professora Maluquinha ali, né, para a gente já começar a organizar essas visitações. Então, acalme o coraçãozinho, que após ali o dia 26 de agosto, eu pessoalmente vou me dedicar à exposição, tá? Todo mundo fazendo festa, né? Que bom, queremos todo mundo nessa exposição. Queremos muito vocês nessa exposição. Porque estamos fazendo pensando, né, nesse movimento. Estamos fazendo pensando nas crianças, estamos fazendo pensando em vocês, explorando isso junto com as crianças, então é muito importante. E aí a gente chega na parte final da exposição, que é uma oca, né, que acolhe a gente depois afinal, depois de um mergulho, depois, né, de aprofundar tanto, depois de brincar tanto, nada melhor do que a gente se sentir acolhido, né, e aconchegado ali. Então, a Oca tem um pouco essa função da gente se sentir em casa, se sentir em família, né, celebrar esse mergulho que a gente deu. E aí, quem conta mais dessa Oca? Já não lembro mais qual era o combinado, eu esqueço. Vou falar um pouquinho, a gente se completa. E acho que retomando esse ponto, né? Então, a gente tem contemplação, tem observação, tem expansão no quintal, né? A gente pensou o percurso de modo que a criança percorra a parte interna, depois vá para o quintal, porque quando chega no quintal, né, minha gente, não dá, né? Aí é uma expansão do corpo. E sim, vai brincar com água, então é muito importante, né, as escolas estarem preparadas para isso, né? O espaço é super pensado, então não é uma coisa que mergulha no rio, né? Então isso baixa, as crianças sentam em volta, tem todo um pensar da cenografia, né? De modo que a criança brinque, mas que tem ali, já que a gente está num espaço que são muitas crianças e é uma visita. Então, mas sim, tem uma expansão, tem esse quintal, e aí a Oca é a última parada da exposição, e aí é um convite de novo à escuta. A gente achava muito importante concluir o percurso com uma escuta. É o lugar da sonoridade, né? De novo, esse lugar da história volta, mas aí mais pelos esses outros sons.
Então, a gente vai ter uma paisagem sonora, uma trilha sonora que está sendo criada, e ela está muito inspirada numa escuta que a gente teve de uma liderança indígena, Guarani-Ibiá e de Riozinho, que fala lindamente sobre a essência da água, né, para o seu povo, para essa etnia, né, o quanto que a gente tem a aprender com outros cosmos sentidos de mundo, né, então é isso. E aí as crianças vão ter uma experimentação ali, sonora, e também uma conversa final. A gente acredita que vai ser importante ter essa rodada final. Sim, né, tem os desafios, porque a gente está numa expansão no quintal e a gente vai para a Oca, mas a gente acredita que o espaço convoca, né, o círculo chama, tem muitos chamados especiais nesse espaço, e aí eu acho que as crianças estão prontas, né, para voltar para casa, para a escola, depois desses convites todos, e a Oca faz esse fechamento. Não sei quem mais quer completar sobre esse espaço. Vai ter a parte musical, né? Vai ter uma proposta musical, vão ter instrumentos em que as crianças vão poder também, não são instrumentos, né, de sonoridades altas, mas são sons que remetem à água também, que daí vão ter o educativo, né, do Estúdio Voador, a Thaís, a Ana Paula, a Bruna e a Luísa pensaram uma proposta de você criar musicalidades, né, com cada criança está com instrumento e vendo como que ela pode tocar aquele instrumento. Então vai ser um lugar também que vai ter esse momento de se escutar, né? Você toca o instrumento, você escuta o que o outro está tocando, e nesse tom de sons de água, né? De sons, né? Sei dizer, tu já começa a ouvir uma cachoeira aqui, né? A calimba tocando, né? O pau de chuva, um chocalho de sementes, né? Então vai ter esse momento também na Oca. E a gente reconhece, né? São os que a gente logo reconhece, né? E que levam para uma interioridade, assim, convocam esse lugar que é da interioridade, né, Vana? Tem essa coisa circular da convivência da Oca, que a instalação, né, por si só, já traz esse convite, e a música nessa paisagem sonora é essa escuta, mas ela acho que aqui também ela entra como uma linguagem, assim, né, das infâncias e das florestas, né, essa oficina ela chama Quem Canta o Rio, e daí acho que dá para ter uma ideia, assim, né, dessa poética. E de um exercício de presença em grupo também, né? Porque a oficina está baseada em improvisações. Então, as crianças vão se dividir em pequenos grupos, e aí a gente tem 3 propostas de improvisação sonora, que é legal porque vai dar para fazer entre quem tiver, né? Pode ser uma criança muito pequena, pode ser um adulto, e vai estar todo mundo ali no mesmo nível, experimentando esses instrumentos que podem ser manipulados, usados assim num primeiro contato, né? Muito bom. É muito gostoso pensar, né, em todo esse percurso, gente, da chegança até a gente chegar na Oca. Bom, dá para imaginar vocês aí agora como é que a gente está aqui nessa expectativa, que a gente está nesse movimento das águas aí há algum tempo já, pensando nisso, se encontrando para falar sobre isso, né? Pensando cada um dos detalhes sobre essa exposição. A Karina perguntou sobre a visitação dos bebês. Bom, a gente está pensando a exposição de uma forma que ela seja possível para todo mundo. Agora, eu só não sei a questão da visitação junto com a escola, né? Aí acho que a Ju que vai saber mediar
direitinho quais são, enfim, como é que vocês vão fazer aí essa organização das visitas, mas para visitação, né, enfim, está aberto para todo mundo chegar, pessoas de todas as idades, chegar e visitar. Bom, e aí, gente, para a gente seguir aqui na nossa conversa, né, seguir nessa movimentação das águas e a gente pensar como é que essa exposição pode ampliar as possibilidades aí nas escolas, ampliar a conexão de vocês com os rios, de vocês com a natureza, das crianças com a natureza. Como é que a gente pode trazer esses rios de uma forma mais presente aí na escola? Como é que a gente pode ampliar essa relação com as águas? A gente preparou também uma série de ações do educativo, né, para a gente, enfim, estar mais perto de vocês e fazer com que essa exposição esteja presente nas escolas e aí com as crianças, né? Então a gente quer contar um pouco de como a gente, da nossa agenda assim de formações até dezembro, o que é que a gente tem aí de percurso, né? Então começamos com hoje essa apresentação da exposição para vocês, a nossa chegança, anunciando a nossa chegada, né? E a partir de 16 depois de amanhã, né? De quarta-feira, a gente vai lançar aí no site da Escola de Formação o edital da cartografia das águas, né? O que é essa cartografia das águas? Ela vai ser uma publicação digital que vai contar um pouco dessa exposição, que vai contar um pouco, né, da exposição, assim, dos pilares da exposição, do percurso da exposição, vai contar um pouco de cada sessão e vai fazer parte também dessa publicação algumas propostas, a gente compartilhar propostas que estão acontecendo aí na cidade de Canoas, né, que são práticas com as crianças, com a natureza. Então, a gente vai abrir um edital para a gente receber os relatos de práticas de vocês, para vocês compartilharem com a gente que boas experiências vocês estão vivendo com as crianças. E aí pensar sempre no tema da exposição. Então, a gente quer saber o que é que vocês estão fazendo por aí, né? Que dialoga com a exposição e que a gente pode compartilhar com mais gente, inspirar ainda mais pessoas para que essas práticas sejam cada vez mais possíveis, que elas aconteçam cada vez mais, né? Então, a ideia é a gente lançar essa cartografia lá no final, lá dia 29 de novembro, né? Então, a gente tem aí a abertura das inscrições ainda essa semana. A ideia é que vocês não criem nada específico para a exposição, nada específico para sair na cartografia. Na verdade, o que a gente quer é que vocês nos contem o que já acontece aí no dia a dia de vocês, que práticas que já acontecem aí no cotidiano de vocês com as crianças, que conectam com essa natureza do entorno, que dialogam com as águas, né? Como é que é possível aí viver essa experiência dentro da escola. Então, a gente está esperando essas partilhas, né? A gente vai ter um edital aí explicando tudo bem direitinho para quem quiser participar. E, enfim, acho que vai ser uma publicação bem inspiradora, porque, enfim, muita gente vai poder acessar, para compartilhar mesmo, para chegar em muitas pessoas, para chegar em muita gente, para inspirar outras educadoras, educadores, e, consequentemente, para a gente ter mais e mais crianças brincando com a natureza.
né? Então, acho que vai ser uma publicação bastante especial. Alguém quer contar mais? Posso fazer um adendo, Ana? Claro, Ju. Temos algumas colegas aqui que, inclusive, trabalham já, são muito engajadas nessa temática. E algumas, inclusive, escreveram trabalhos para o Congresso. Eu nem insisti, eu nem divulguei tanto mais o Congresso, óbvio que está aberto, eu vou estender mais 2 dias. Porém, esses trabalhos que estão escritos e que estão aí alinhados a toda essa temática, vocês podem adaptar depois, tá? Colegas que estão aqui, que eu sei que estão inscritas também para apresentar trabalho no Congresso, podem trazer ele, adaptar, porque são como é que eu vou te dizer, não só pela temática, mas porque são coisas que acontecem na escola, como disse a Ana Carol Tomé, não é nada encomendado, não é nada porque a gente foi lá e fez e saiu e reproduziu algo, não, já está acontecendo, e aí eu acho que a gente tem que mostrar mesmo, e eu gostaria de chamar a atenção para as colegas de Canoas, que é um orgulho a gente poder participar de uma publicação para além da rede, que esse é o caso, né? Então, assim, a gente vai ter 2 meses aí para poder se organizar, fazer com calma. É algo bem possível de fazer, não é muita coisa essa publicação das gurias, eu tenho certeza que vai ficar muito bonito. Isso é importante, Ju, é para espalhar, né? E, a Tata complementando aqui que são práticas cotidianas e reais. É para ser real, gente, né? Porque eu acho que a gente precisa disso. Compartilhar o que a gente faz, compartilhar o que é possível, compartilhar de fato como é que essas águas fluem aí na rotina de vocês, como é que elas já convidam para brincadeira, que histórias que elas contam, né? Como é que elas se relacionam, como é que as crianças se relacionam com essa natureza aí, como é que isso já pulsa por aí. Eu acho que é esse o principal motivo assim dessa cartografia, é como é que essa exposição chega em Canoas, ela movimenta as águas daí, a gente conta um pouco dessa exposição e a gente também conta o que é que já pulsa por aí, como é que essa exposição, né, meio que movimenta essas águas, passa por aí, recolhe essas sabedorias, né, no nosso barquinho aí, né, e espalhando para mais gente, porque é isso, né, enfim, quem quiser acessar essa cartografia vai poder acessar, então é para além do município de vocês, então acho que vai ser bem especial. Eu, claro, que sou super curiosa e que adoro esse movimento de compartilhar práticas e de conhecer as práticas que estão acontecendo. Eu já estou super curiosa. Quero ter muitos relatos para ler, inclusive, né? Quero muitos relatos para ler. Por favor, não me decepcionem, hein, gente? Mandem muitas coisas. Muitos relatos quero saber aí. E aí acho que vale de todas as faixas etárias, né? Tem gente aí falando que está com os bebês. Então, como é que os bebês vivem essa natureza? Como é que as crianças de 4 anos, 5 anos, do fundamental, enfim. Acho que é aberto para quem quiser compartilhar. E eu tenho certeza que tem muita coisa boa acontecendo, né? E acho que é importante, a gente precisa compartilhar para que mais pessoas se inspirem nessas práticas e para que mais crianças brinquem com a natureza. Bom, então, dia 16 a gente abre as inscrições. O edital vai estar lá no site, né, Ju? Tudo direitinho. Todas as informações direitinho de que vocês precisam. E aí, dia 26 de agosto, que é um sábado, a gente vai ter uma formação de dia todo aí lá na Casa dos Rosas, para a gente começar esse mergulho. É uma formação que vai ser presencial, eu e a Gabi Romeu vamos estar aí, para a gente experimentar essas águas, para a gente começar aí a dar esses mergulhos. Eu acho que isso também a Ju já encaminhou para vocês, né, Ju? Já está as inscrições. Isso. Gurias, qual foi a ideia, né? Eu compartilhei com todas as diretoras em reunião toda essa trajetória, esse percurso que está sendo construindo já e que vem ao encontro de Canoas. E aí, qual era o critério, tá? Vocês foram os colegas, 1 ou 2 colegas por escola foram indicados para participar. A gente tem ali uma capacidade de 50 vagas.
E qual era o único critério que eu solicitei? Que fossem colegas que realmente engajadas nessa temática, que já atuem nessa temática, que tenham coisas para compartilhar, para contar, para acrescentar, para partilha mesmo, né? E que depois vocês voltem, então, nutridas, depois desse encontro, para multiplicar na escola, tá? A gente já tem a relação desses 50 nomes, que vão estar lá no dia 26. Eu vou estar entrando em contato depois com cada um desses nomes, fazendo as combinações de horário, tudo certinho. Eu sei que tem gente comemorando aí, porque sabe que já está na relação. A gente, enfim, é um primeiro passo, talvez. Muitas de vocês eu sei que investem nessa temática há muito tempo, então pensem nisso assim como um presente mesmo para a nossa rede, para nossas crianças, para a nossa docência, tá bom? Ah, muito bom. Vai ser ótimo encontrar vocês presencialmente ainda, né? Bom, depois tem uma outra oportunidade da gente se encontrar presencialmente, que é na abertura da exposição, né? Que aí sim, aí vai estar todo mundo, toda a equipe da exposição, a gente vai estar presente no dia 2 de setembro, que é um sábado, e a gente vai estar junto aí para celebrar essas águas. Acho que vai ser um dia muito bonito. E vai ser muito gostoso encontrar vocês também, quem quiser vir. Daqui a pouco a gente já conta mais detalhes de horários e funcionamento e tudo mais. Bom, aí seguindo na nossa agenda, a gente tem dia 6 de outubro, o fim das inscrições. Então, ó, tem bastante tempo para pensar aí o que é que vocês vão compartilhar para compartilhar na cartografia, mas não deixe para a última hora, né? Acho que é isso, aproveitar que tem bastante tempo para a gente poder ir movimentando as ideias e compartilhando com os colegas, escrevendo, colocando no papel aí, selecionando imagens que querem compartilhar, mas não deixa para o final. Então, a gente vai aí do dia 16 de agosto até dia 6 de outubro, recolhendo aí, recebendo essas inscrições. E aí, no dia 31 de outubro, a gente vai compartilhar quais foram os relatos que foram escolhidos para compor essa cartografia, né? Quem foram os relatos selecionados. E aí, no dia 29 de novembro, a gente vai ter um encontro do lançamento dessa publicação, né? Compartilhar com vocês os registros, os relatos, compartilhar com vocês como é que ficou esse documento, como é que foi também essa passagem do Fabulários pela cidade, porque aí também vai ser muito próximo já do encerramento da exposição, que é no dia 3 de dezembro. Então, esse dia também é uma celebração dessa finalização desse projeto, né? De encerrar esse projeto, compartilhando esse documento com vocês. Inclusive, na divulgação do congresso que a Ju divulgou para vocês, tem uma data lá que é 18 de outubro, e essa data foi transferida para o dia 29 de novembro, tá, gente? Então, aquela data que está lá na divulgação, 18 de outubro, ela não existe mais, porque é justamente para a gente ter mais tempo, a gente considerou ter mais tempo, né, de receber esses relatos, e a gente está considerando que a gente vai receber muitos relatos, então a gente vai ter um tempo aí para a gente se organizar, para ler, para selecionar com calma, né, com a atenção que esses relatos merecem, e também de preparar essa cartografia para esse lançamento aí no dia 29 de novembro. Alguma das meninas quer me complementar em alguma coisa? Não, acho que é isso. Eu só reforçaria, Ana, que a publicação é digital, o que vai ser muito legal para ela poder, de fato, circular, né? Essa exposição, torcemos para que ela siga um percurso, então ela vai seguir levando essas práticas para outros lugares,
Independentemente disso, essa publicação ela fica disponível mesmo online para que outras secretarias, outras cidades, outros municípios, né? Todas nós aqui trabalhamos com formações, vocês, né, com toda a rede que nós temos, para que a gente possa espalhar mesmo essas práticas todas. Então, ela ser digital vai facilitar nesse sentido. Não, isso é maravilhoso, né? Porque a gente nunca sabe onde vai chegar. Então, acho que é legal a gente pensar nisso, assim, né? É extrapolar os limites também aí extrapolar os limites de Canoas, né? Para a gente chegar ainda em outros lugares, em outros territórios. Enfim, então esperamos muitas partilhas, esperamos que. Me tirei da exposição. Acho que parou de compartilhar. Eu parei de compartilhar, peraí que eu estou me achando. Mas estou aqui ainda. Pronto. Aqui, pronto. Peguei. Falha técnica, gente, desculpa aí. Pronto, me achei. Bom, então voltando. Esperamos que muita gente se inscreva e estamos esperando vocês. Então, o que a gente tem aqui nos próximos encontros? Então, as agendas, como é que ficou a agenda de formação? Então, a gente tem o encontro de hoje. A gente vai ter o encontro presencial no dia 26, né? Que é aí, ó, um dia inteiro, das 8h30 até as 4h30. Que a Ju depois vai entrar em contato com vocês. E aí, no dia 30, a gente tem um encontro que é com o pessoal do Fundamental, para fazer essa apresentação aqui que a gente está fazendo agora com vocês, mas para fazer para o pessoal do Fundamental. Né? Então. E aí, né, ampliando um pouquinho, né, vai um pouco além da apresentação, porque já é um pensar a exposição, que já vai estar ali bem pertinho de ser inaugurada, né, com pensar ela para esse público do Funde. Então, vamos ter um conteúdo inédito nessa formação também. Falo isso porque muita gente vai assistir, possivelmente, essa gravação num outro momento. Então, para o dia 30, teremos outros conteúdos para trabalhar, outras abordagens. Exato. É como é que a gente vai fazer bons diálogos, né? Porque senão fica pensando assim, é uma exposição só para educação infantil. Não, né? É uma exposição para as infâncias, para as crianças, e inclusive para as nossas crianças interiores, né? De muita pesquisa, de muita brincadeira, de muita relação. Então, essa formação do dia 30 é para o pessoal do Funde. E aí, então, só para a gente deixar mais visível para vocês também esse calendário da cartografia. Então, dia 16 começam as inscrições, dia 16 de agosto, dia 6 de outubro, fim das inscrições. Dia 31 de outubro, a gente conta para vocês quais foram os projetos selecionados. E no dia 29 de novembro, a gente tem aí o encontro de lançamento da publicação. Então, já coloquem na agenda, né, para vocês estarem aqui com a gente, porque tenho certeza que vai ser lindo demais, vai ficar linda demais essa publicação. Bom, e aí a gente tem as informações da visitação, né? Então, a abertura da exposição é no dia 2 de setembro, num sábado, das 11 até as 18, né? A exposição vai acontecer na Casa dos Rosa, né? Tem aí o endereço. Imagino que vocês saibam onde fica, né?
Aí também tem a informação de agendamento, mas aí acho que a Ju também vai mediar esse agendamento de vocês, né? Então, esse horário que está de visitação de 2 de setembro até 3 de dezembro, o horário de terças às sextas, das 9 às 17, é justamente para poder acolher acolher mais grupos, né? De manhã, as crianças poderem chegar às 9, a poder acolher todo mundo aí nessas visitas. E também a gente quer que vocês saibam que essa exposição vai estar aberta nos sábados e nos domingos, né? Então, acho que vale também espalhar por aí, combinar com os colegas, espalhar né, para colegas que vocês têm em outras cidades, convidar as famílias das crianças, né? E com as crianças é uma experiência, mas acho que convidar as famílias também é legal, porque eu gosto muito de pensar que quando a gente recebe a matrícula da criança, a gente recebe a matrícula da família, né? Então, a gente incentivar que as famílias também acessem essa exposição, visitem essa exposição, é também contar um pouco do que a gente acredita de infância, é também a gente contar um pouco, né, do trabalho que a gente faz. A Jéssica está falando levar nossos filhos, exato, vão vocês com as famílias, né? Então, eu acho que essa é uma exposição que é um convite de verdade, assim, muito precioso para a cidade, para a região, né, para conhecer. Então, acho que espalhem muito que essa exposição vai acontecer, que a gente quer, sabe, né, muitos movimentos. A gente está preparando ela com muito, muito entusiasmo para que ela seja muito bem vivida, muito bem brincada, né? Então a gente precisa de vocês brincando e vivendo essa exposição para que ela siga aí seu propósito, siga seus fluxos. Alguém que complementa? Gabi? Eu acho que eu vou só complementar aqui, Ana, que esse horário, então, a gente tem o período da manhã e da tarde, como a Ana trouxe, e a visita, ela está sendo pensada, a visita escolar, num período de 2 horas por grupo, né? Então, é tempo suficiente para as crianças desembarcarem na Casa dos Rosa às 9, esse é o horário ideal, para que até às 11, 11h10, né, vai depender um pouco ali do percurso que cada escola faz, elas possam estar embarcando de novo para retornar à escola com tempo tranquilo para voltar para casa, tá? Então, são essas 2 horas de visitação para que esse percurso que a gente apresentou, as crianças possam, né, fazer um tempo gostoso. A exposição, ela, para quem conhece a Casa dos Rosa, né, então a gente usa a parte de baixo da exposição, ela é cheia de elementos, mas a gente também tem, ela é cheia de ofertas e elementos, né, para que a gente pense ali um pouco o fluxo, mas ela não é um percurso, assim, enorme, mas para cada convite é preciso um tempo, né? Então, essas 2 horas são importantes, para que a criança possa visitar a parte interna, passar pelo ateliê, para que ela brinque no quintal, e aí que ela tenha mesmo um tempo bom para o quintal e termine na Oca. Então, vai ser bem importante contar com essa organização de vocês também para esse horário. A gente divulga esse contato de agendamento, que é geral para todo mundo, então, se uma escola de outro município acessa, mas é importante, né, a gente lembrar que vai ter, com essa nossa parceria com a secretaria, a gente vai ter essa mediação que vai ajudar muito a entender as realidades, as dinâmicas todas, para que a gente receba um número grande de escolas, né? É importante que vocês já comecem a se organizar, mesmo que esse agendamento, né, abra um pouco mais perto da exposição, mas que vocês já começam a se organizar, entender, né, na dinâmica de cada turma, de cada escola, para que não perca, são 3 meses, mas a gente sabe que o segundo semestre é acelerado, né? Então, vamos lá que
A exposição estará até dezembro. Acho que é isso. Muito bem. Ai, gurias, assim, o que eu posso dizer, sabe? Eu já sabia que seria um presente, tanto que eu falei essa palavra lá no início, mas eu não imaginava a generosidade de vocês aqui com o nosso pedacinho, né? Com esse território aqui chamado Canoas. As colegas talvez não saibam, mas elas vieram para Canoas, fizeram uma pesquisa muito cuidadosa, fizeram uma chegada respeitosa, sabe? Essa chegança que vocês estão vendo agora em forma de exposição, ela começa muito antes e com muita generosidade, com muito carinho, com muita poesia, e é tudo isso que a gente está vendo aqui, até a forma de vocês falarem, sabe? Esse convite que vocês vão fazendo vai nos convocando também. Eu quero agradecer também, gurias, além da sensibilidade, eu quero esse presente de talvez, não é um resgate, mas vocês virem aqui, conhecer um pouquinho desse conhecimento ancestral e nos trazer ele sob a perspectiva de vocês, sob a perspectiva das infâncias, né, que vocês carinhosamente também escutaram e vão incluí-las também, de alguma forma, dentro da exposição. Eu só posso dizer que a gente vai se sentir realmente presenteado, que não é à toa assim, que o município está há 10 anos investindo nessa valorização. Eu já comentei com vocês, mas eu acho importante mencionar aqui também, né, que eu sei que vocês são uma equipe gigante por trás aí, um coletivo que vem ofertar esse presente para Canoas e que a gente vem trilhando uma caminhada. A pandemia, assim como não só na rede de Canoas, mas em todas as redes, aí deu um susto, principalmente na educação infantil. A gente teve que se reinventar muito nesse período de pandemia, e desde que a gente voltou para o presencial, a gente vem investindo muito de 2021 para cá. Para vocês terem uma ideia, a gente já trabalhou conceito de infância e território na rede. O ano passado a gente começou já a explorar um pouco mais essa questão do desemparedamento, porque a gente vê o impacto do emparedamento da pandemia nas crianças. A própria escola, a gente não pensar mais a escola como uma instituição emparedadora, sabe? Pensar no pátio, o pátio é tão pedagógico ou mais que uma sala de referência. E eu acho que isso dialoga com o trabalho das minhas colegas que estão aqui hoje, depois de um dia inteiro de trabalho. E aí a gente vem agora com essa ideia de criança e natureza. Então não é algo, um recorte à toa, não é, sabe, é um presente que vocês estão nos dando, mas vale muito, é mais significativo ainda, porque vem presentear também toda uma rede que investe, está investindo, né, tentando investir num caminho que é significativo para o território, para os saberes ancestrais, para as infâncias, para as docências que estão aqui. Eu só tenho, assim, a agradecer muito vocês. Eu já sabia que seria algo especial. E agora, tendo noção dos pedacinhos que vocês compartilharam, que eu sei que tem muita coisa, assim, ó. Eu enchi o olho várias vezes de lágrimas, e muitas colegas que eu não consegui acessar o chat porque eu estou gravando, me chamaram no WhatsApp, me dizendo que estavam emocionadas de escutar vocês. Então, assim, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. A gente vai receber esse presente de braços abertos. Ju, queria reforçar nosso agradecimento, viu, de todas nós, e de verdade estamos, assim, muito felizes com esse processo todo, assim. A gente diz do mesmo modo, como a gente chegou pedindo licença, a gente chegou num território muito fértil, né, com muitas trocas boas, então a gente agradece demais, assim, e vamos lá que temos uma história bonita aí para a gente seguir construindo, né, construindo até dezembro, assim, vai ser bonito. Obrigada, gente, boa noite. Obrigada a todas, todos. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, a todos. Tchau, tchau. Boa noite.